Gente, tá bom ouvindo? dia. Agora sim, estamos ouvindo. Ah, Agora, oficialmente, vamos começar. Como eu disse, às 9 horas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Eu sempre repito isso aqui porque já existem alguns nomes que eu costumo ver em todas as nossas edições e agradeço pela fidelidade e presença. E reforço que o Planlink Skills é um evento não apenas, né, para colaboradores da Planlink, mas pessoas que se interessem pelos temas que nós discutimos aqui. E, portanto, eu peço o apoio de vocês para que sempre que nós divulguemos algum evento, que vocês possam compartilhar em suas redes, compartilhar entre as pessoas que trabalham na indústria, que têm interesse por temas que normalmente são os que a gente discute aqui, né? Mas também não vou prolongar muito a minha fala, porque eu acho que o importante é falarmos aqui do manuseio e tratamento de superfícies, que é o nosso objeto, aqui é o nosso objetivo. Gostaria de agradecer, né, por o Eduardo Cardoso e a Juliana Garrido por ter aceitado o nosso convite, né? Eu acho que é um tema bastante interessante. Eu não sou da área de engenharia, mas já entendi, né, que é uma área onde existem muitos riscos, né? Existe uma preocupação muito grande em relação à segurança. Eles vão falar aqui de uma tecnologia que está atenta, na verdade, a isso, reduz muito essa questão dos riscos. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui hoje e passo a palavra para vocês. Eu espero que, enfim, seja um momento muito rico e que a gente aprenda muita coisa. Obrigada, viu? Obrigada, pela apresentação. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui para poder apresentar para vocês uma tecnologia americana, inovadora, né? Chamada SpongeJet, né? Para tratamento de superfícies, para tratamento, descontaminação e preparação de superfícies, né? E essa tecnologia, ela já tem um tempo de mercado, então ela não é assim recente, mas ela continua sendo extremamente inovadora, né? Ela foi criada, na verdade, né? Pensando em um tripé, né? Importantíssimo nessa área. A gente sabe que o ambiente industrial é um ambiente extremamente desafiador, né? A gente tem, né, quem trabalha em indústria trabalha em um ambiente perigoso em si, né, por si só, né? Trabalha com muitos processos em que exige muita responsabilidade, né? E há muitos desafios, né? Principalmente para quem está operando ali na linha de frente, tá? Então, essa tecnologia ela foi desenvolvida, né, pensando num tripé, que é saúde e segurança do aplicador, principalmente, né, do jatista, é, meio ambiente, né, então, uma tecnologia ambientalmente correta e também com foco na qualidade, né, uma melhoria de qualidade também no resultado final. Então, aqui a gente tem né, os principais clientes, né, da SpongeJet Internacional. Então, a gente vê que são grandes empresas, né, que utilizam a SpongeJet como parte dos seus processos, né? A gente vê muitas empresas na área de petróleo e gás, muitas empresas na área também naval, né? Porque a gente vê que são os ambientes onde a corrosão é mais presente, né? Mas a gente vê outras tantas, né? Papel e celulose, indústria química, indústria alimentícia, né? Indústria automobilística, enfim. Inclusive, NASA, a Marinha Americana, né? Cliente fiel lá do pessoal e outras tantas, né? Empresas aqui no Brasil, né? A gente fornece principalmente né, para as empresas de petróleo e gás, né, mas a gente tem aqui outros clientes em várias áreas, em diversas áreas, que já utilizam os nossos serviços. Né? Bem pertinho aqui da gente, a gente fez serviços recentes aqui na Bracel, né, celulose. Então, ali tem cases de sucesso aqui que a gente pode depois compartilhar, mostrando como a tecnologia funciona. Né? Então, eu vou trazer aqui um pouquinho dos elementos, né? Bom dia, Eduardo, tá falando. Aqui é só para poder a gente fazer uma equivalência aqui do conhecimento, bem rápido, não é nada demais, não. É o seguinte, nós temos então algumas entidades de referência no mundo, né? A SSPC aqui, né? A Sociedade, né, para Revestimentos Protetivos,
ela é uma dessas entidades e ela se fundiu junto com a NACE, que é a entidade aqui da Associação dos Engenheiros de Corrosão, e resultou na criação da MPP. Então, a gente vai trazer aqui alguns elementos de padrões industriais voltados para essa temática de corrosão. E a grande entidade hoje associativa é a MPP. Eu até trago aqui o site, tá? Para quem quiser depois se aprofundar. Ela atua hoje em mais de 130 países. Então, assim, é uma entidade muito bem referendada no mundo, tá? A MPP. E também trazemos aqui a ISO, porque a ISO tem uma norma que ela é muito utilizada na área de inspeção de pintura, né, e revestimentos, que é a ISO 8501, tá? Traço 1. Então, ela é realmente um pilar, né, em relação à norma. Ela é visual, então você tem as fotos, as imagens das chapas, aí você pode fazer comparação visual em campo do seu resultado do jato com o resultado, né, da norma, tá? Também tem aqui o site da norma, né, a gente traz. E como entidade brasileira, a gente tem a Braco. Então, a Braco hoje é a entidade que realmente, né, ela inclusive está tendo nessa semana, está acontecendo um evento chamado Intercor. É o maior evento aqui, não dos maiores, né, eventos de corrosão do Brasil, né. Então, é a entidade hoje que arvora, né, o SNQC, inclusive, que é o Sistema Nacional de Qualificação e Certificação. Então, quem quiser se capacitar, se formar nessa área, tem essas entidades. Então, a gente traz aqui os sites, né, para quem quiser realmente se aprofundar. Aqui nosso objetivo não vai ser dar uma aula em relação a isso, mas trazer os elementos para quem possa depois se aprofundar e quiser realmente, né, até fazer parcerias, né, participar dos eventos da área, né, é interessante. Então, aqui a gente tem a principal motivação dos investimentos hoje, né, por que eles falham? Então, a NACE, né, ela trouxe um estudo demonstrando que a grande motivação das falhas no revestimento estão ligadas à má preparação de superfície, ou preparação de superfície inadequada. Veja ali comparado a 5% o ambiente em si que está envolvido no revestimento, 10% na falha da aplicação, 8% na falha da seleção e 2% na falha do revestimento. Tá? Então a gente traz aqui realmente aqui a fonte, tá vendo? A NACE afirma isso, e é por isso que é importante você preparar a superfície. Ela é a etapa prévia da aplicação do revestimento. Ou não, se eu quero realmente preparar para fazer inspeção. A gente tem aqui casos de clientes que apenas contratam a tecnologia para poder fazer a limpeza visual ali, faz a limpeza da superfície, e aí depois entra a equipe de inspeção. Como eu consigo fazer um trabalho de jato que me traz visibilidade e produtividade, eu consigo ter pessoas trabalhando em paralelo. Então, isso é muito interessante para a equipe de inspeção também, né? Então, como a Juliana citou aqui na Bracel, né? A Bracel, ela tem hoje, né, as caldeiras de recuperação, né? E são inspecionadas regularmente, né? Entidades como a GECEL estão ali juntos para poder, né, fiscalizar, né? Inspecionar e trazer documentos, né, referendando essa questão. Então, eles buscam, né, empresas como ela, né? Buscam trazer qualidade no processo. Então, de maneira célere, eles contratam tecnologia, né, investem na tecnologia para poder permitir que a equipe de inspeção entre em paralelo. Enquanto você faz uma limpeza, a outra equipe já está inspecionando, outra equipe já está rematando se tiver algum tipo de detalhe a ser feito. Então ela consegue ganhar tempo nisso. E tempo, principalmente em paradas gerais de manutenção, é essencial, tá? Tempo é um ativo muito valoroso, né? Extremamente valoroso, né? Vocês sabem disso. Então aqui nós trazemos 3 pilares associados à preparação de superfície. Então, tem a limpeza visual, o que eu enxergo, eu tenho a descontaminação também, e eu tenho o perfil de ancoragem, o perfil de rugosidade. Esses 3 combinados trazem, né, o grande eixo de preparação de superfície, né? Você consegue atender os critérios de preparação. Quer complementar uma coisa? Tá. Eu vou passar aqui então, tá? E aí vocês vão entender, a gente está trazendo aqui a entidade da NACE, né? Explicou aqui sobre as entidades, né? Por que é importante falar das entidades? Porque elas é que têm os padrões, né? Então, você consegue enxergar aqui na tela, né? A gente tem tanto o padrão da ISO, quanto também o padrão equivalente da MPP, né? Que a gente citou aqui no início. Então, o melhor padrão a ser obtido é o SA3, que se chama de jateamento metal branco, né? Quando você tem a superfície completamente limpa. Abaixo disso, você tem outros níveis também. Inclusive, né, nós recentemente aqui fomos demandados pelo Senai CIT, o Centro de Inovação Tecnológica do Senai, lá de Belo Horizonte.
eles estão fazendo um estudo para a Agência Nacional de Petróleo e Petrobras, para poder fazer um jateamento, né, com robôs encostados de navio. Eles estão desenvolvendo esse robô. Inclusive, foram finalistas agora, lá num evento. Energy Summit. Energy Summit, isso, lá do MIT. Então, eles são finalistas lá. E qual foi o estudo que eles fizeram? Eles estão buscando estudar diferentes tecnologias para poder verificar qual é aquela que pode melhor se adequar, ou quais, né, a esse robô tecnológico. Então, nós fizemos aqui estudos para eles, né, de diferentes níveis de limpeza de jato. Então, eles trouxeram aqui amostras de placas corroídas, e nós fizemos diferentes jatos para o nível SA1, que é o nível de jateamento de limpeza ligeira, o nível mais célere, mais rápido. Evoluímos para SA2, limpeza comercial, SA2,5, metal quase branco, e por conseguinte, o jateamento ao metal branco SA3. O que nós percebemos nos estudos, é claro, há uma demanda de tempo maior, quando eu quero atingir um nível de qualidade maior, né? Você consegue ajustar esses ganhos de acordo com a distância que o jatista ele está em relação à superfície, tá? É outro ponto também, né? E claro, quando eu tenho um maior nível de requisito de qualidade, o meu consumo do abrasivo ele é maior. Eduardo, e o que é essa esponja, né? Você pode trazer para a gente aqui um vídeo, um elemento? Vou chegar lá, a gente vai ter a imagem dele aqui e eu vou mostrar um vídeo também. Aqui eu estou falando só da teoria por detrás, né? E a gente vai chegar lá também. A tecnologia Sponjet, se mudando só um pouco, já consegue, por padrão, atingir o nível SA2,5, SA3. Mas, de novo, nós aqui fizemos estudos para poder chegar ao SA1 até o SA3, tá? Mas, por padrão, ele consegue atingir esses níveis aqui de limpeza. Em relação a padrões de limpeza não visível, hoje, a tecnologia Sponjet, ela consegue obter esse nível aqui da segunda linha. Ela consegue obter menos que 7 microgramas por centímetro quadrado de cloretos, menos que 10 microgramas também por centímetro, né, quadrado, de solúveis ferrosos, e também menor que 17, né? Então, sulfatos. Por que que ela consegue fazer isso? Essa esponja, só vou aqui passar um pouco, ela é uma esponja em poliuretano com abrasivo encapsulado. Não sei se a imagem aqui está dando, talvez está atualizando, pronto, aqui. Então, aqui é a esponja em poliuretano com abrasivo encapsulado. Ela é uma camada de poliuretano, essa parte aqui que tem a seta 1, verde, né? E tem a seta laranja aqui, 1, apontando para o abrasivo. Quando essa esponja colide no substrato, ela absorve, aqui a gente tem dois esquemas, tá? O comum versus esponjete. Então, no segundo esquema aqui de baixo, quando a esponja ela colide no substrato, ela expõe o abrasivo. Esse abrasivo ele faz a decapagem, a remoção de oxidação, de corrosão, e depois ele cai por gravidade. Então, essa esponja de poliuretano ela absorve os contaminantes não visíveis e o abrasivo ele faz o poder de decapagem. E nós temos aqui diferentes tipos de esponja. Desde uma esponja que eu queira fazer uma limpeza da superfície até realmente uma limpeza mais profunda em que eu queira gerar perfis de rugosidade. Aí, o que é o perfil de rugosidade? É isso aqui. O perfil de rugosidade são picos e vales, tá? E, de novo, assim, eu reforço isso, né? Quem tiver interesse em se aprofundar sobre essa teoria, a Abraco faz cursos pelo Brasil e outras entidades também de referência no Brasil, né? Faz cursos pelo Brasil aqui, inclusive na Bahia eles têm lá o calendário, né? E aí, quem tiver interesse em fazer esses cursos, né? Eles promovem, inclusive para quem quiser se certificar na área como inspetor de pintura, tá? Além de entidades internacionais também, tá? Então, o perfil de ancoragem, esse perfil de rugosidade, picos e vales, a gente faz uma alusão, às vezes, com esmalte e a lixa de unha, né? Eu lixo a unha para aplicar um esmalte depois. Então, eu crio picos e vales, né? Aplico um revestimento para poder aderir melhor ao perfil de rugosidade. A esponja Sponjet, ela pode gerar de 0 micro é a unidade, né? Micrômetros, micron é a unidade de medida, né? Pode gerar de 0, ou seja, apenas uma limpeza mesmo, ou também até mais de 150, tá? O perfil. Como é essa esponja, então, pessoal? Vou mostrar aqui um vídeo agora, explicando aqui o jateamento convencional com Sponjet. Eu vou tirar o som. Eu posso deixar o som, não sei se vocês vão ver aqui, mas eu vou explicando também enquanto vai tendo som aqui, tá? Então, esse aqui é o abrasivo ordinário, o abrasivo convencional, né?
Nós temos hoje diferentes tipos de tecnologia voltadas para a preparação de superfície. Nós temos hoje, né, a areia, ela é proibida, né, mas foi uma alternativa muito utilizada durante anos, né? Ela traz como problema a silicose, né? Então, devido a isso também, um dos problemas, ela hoje está, além da questão ambiental, né? Ela hoje está proibida. Nós temos também escória de cobre, nós temos a granulha de aço, nós temos o hidrojato, nós temos combinações de hidrojato, nós temos basalto, nós temos aí diversas técnicas, né? Flocos de vidro, tá? Diversas técnicas de propelir um abrasivo numa superfície, o garnish. Exato, são vários. E temos estudos também, publicações, caso depois desejem acessar, tem publicações que falam sobre a produtividade de cada tecnologia, o consumo, tá? Então aqui vocês conseguem perceber, essa aqui é a esponja esponjete. Ela, né, quando colide no substrato, ela se amolda à superfície. Eu quero que vocês percebam a quantidade de pó gerada, né? A quantidade de pó gerada em relação ao convencional e ao jateamento, né, com esponjete. Como a Juliana falou, a saúde e segurança agradece muito nesse aspecto, muito. Há uma supressão de quase 99%, 99,8%, são números da esponjete, de supressão de pó. Então, com isso, hoje, por exemplo, os jatistas da nossa equipe, né, a gente fornece todo o equipamento, né, mas o PFF2, a máscara PFF2, ela é suficiente para a utilização no trabalho. Ampla visão, né, capacete, obviamente. O protetor auricular com, né, o abafador, importantíssimo, porque aqui é um cordão de solda, tá? Esse aqui é um jateamento de cordão de solda. Então, inclusive, os trabalhos da Bracel são muito envolvidos a isso aqui, os passadores, cordões de solda, né? Que o cordão de solda ele é uma área frágil, né? Quando você tem ali a combinação de, né, temperatura, calor, tudo mais, isso aí acaba alterando as características do metal. Tem um ponto de fragilidade ali. A Blue, a esponja Blue, que apareceu aqui, a esponja azul, ela não gera perfil de superfície, né? De ancoragem, né? Rugosidade. Hoje também tem a esponja verde nesse sentido, a gente tem a esponja branca. Cada cor de esponja se refere a um padrão visual de esponja. Então, de acordo com a coloração, a cor branca ela está associada a plástico, a ureia plástica. Eu vou trazer aqui um prospecto, né, da tecnologia, explicando só as cores e os perfis que podem ser obtidos. Então, aqui é um prospecto, né, explicando um pouco sobre a tecnologia. A gente pode compartilhar depois aqui com a Planlink, né, para poder... Desculpa, acho que eu fechei aqui sem querer. Deixa eu só abrir aqui de novo. Aqui está. Então, quando eu só coloco aqui os tipos de esponja, aqui está. Então, de acordo com o tipo de esponja, a gente tem um perfil associado de ancoragem, tá? Ou perfil de rugosidade. Então, nós temos esponjas hoje voltadas aqui, contendo o óxido de alumínio sinterizado marrom. É um óxido de alumínio produzido, né, em laboratório, tá? Com alto grau de dureza. Dureza 9. Isso. E ele consegue atingir, né, remover oxidação, decapar. Veja que a gente tem diferentes perfis de ancoragem. Isso vai de acordo com a granulometria do óxido. É como uma lixa. A lixa também tem diferentes granulometrias. Eu tenho lixas mais grossas e mais finas. A mesma coisa a esponja. Nós também temos esponjas aqui com menor tamanho de partícula, para alguns casos em que eu preciso ter uma exposição maior do abrasivo. Um detalhe muito importante que a gente vai explicar aqui, essa esponja ela é reutilizável. E aí, como Juliana... Esse é o ponto do meio ambiente. Isso. Pode falar, César. Fica... Não, é isso, né? Nesse tripé, né, que a gente falou dos motivos, né, que levaram ao desenvolvimento dessa tecnologia, né? Um dos tripés é justamente o tripé da proteção ambiental, porque aqui a gente fala não só da proteção do aplicador, que ela é extremamente importante, mas do meio ambiente, do que você vai deixar depois, né? Então, como o abrasivo ele está microencapsulado na esponja, a limpeza é feita de forma muito fácil. A limpeza do ambiente depois ela é feita de forma muito fácil. A gente pode utilizar aspirador industrial, a gente pode varrer, né?
E a gente utiliza normalmente, né, telas mosquiteiro para poder fazer a contenção dessas esponjas e a retirada delas. E a gente utiliza uma máquina que foi desenvolvida, né, para a esponjete, para essa tecnologia, que é a recicladora, onde a gente coloca essa esponja que já foi utilizada, né, e ela passa por um processo de reciclagem e ela pode ser reutilizada em média até 15 vezes. Então, a gente consegue reaproveitar. E depois o resíduo que sobra, ou seja, a esponja que a gente vai descartar ao final do processo, ela é um resíduo classificado como inerte. Então, dos pontos, né, que muitos clientes vêm nos procurar, principalmente a área naval, essa esponja caiu, parte da esponja, né, a gente não consegue fazer uma contenção nunca 100%, caiu no mar, não é contaminante. Muito diferente, por exemplo, da escória de cobre, que é um abrasivo extremamente perigoso. Ele libera, para vocês terem uma ideia, ele libera arsênico, né? Então, ele é extremamente perigoso para o aplicador, e nem se fale para a contaminação ambiental posterior, né? Então, a esponja tem essa função de conter também os contaminantes e fazer uma limpeza fácil. Como o Eduardo estava explicando aqui, uma das grandes vantagens dessa tecnologia é a redução em mais de 90% da geração de pó. Isso é uma das coisas que mais protege o aplicador. Por quê? A esponja de poliuretano, ela contém boa parte do impacto. Então, em primeiro lugar, esse ricochete que viria para o aplicador, que o levaria a necessitar de EPIs mais pesados, de EPIs de maior grau ali enfim, de proteção individual, a esponja ali faz essa parte da proteção. Então, o ricochete ele é muito menor. Então, o risco, né, para o aplicador de um corte, de uma amputação, de qualquer coisa, ele é muito pequeno, né? Ele é muito reduzido. Você vê que o aplicador aqui está até errado, porque ele deveria estar usando ele deveria estar com o face shield abaixado, tá? Mas ele está usando um simples óculos de proteção, ele está próximo da superfície que ele está jateando, e você vê que o ricochete é mínimo. E ele consegue enxergar o que ele está fazendo, né? A geração de pó é muito pequena. Ele está sem máscara também, o que está errado também, mas você vê que dependendo do substrato que você estiver jateando, a máscara PFF2 é mais do que suficiente para o aplicador. Vocês podem observar que ele está usando um traje de Tyvek e isso é suficiente para ele. Muito diferente do que se a gente estivesse utilizando, por exemplo, um hidrojato, em que como a pressão que é utilizada ali é muito, muito alta, você pode ter acidentes muitíssimo graves, né? Inclusive amputações e morte, tá? A gente vê, infelizmente, que essas tecnologias, as tecnologias de jateamento abrasivo convencional, elas oferecem esse risco maior, né? Então, uma das grandes vantagens, então, é justamente essa: expor o jatista a menos poeira, né? Expor o jatista ao menor ricochete e uma eficiência maior de trabalho, porque a gente consegue colocar vários jatistas trabalhando em paralelo, a gente consegue também que a equipe de inspeção esteja realizando a inspeção junto com o trabalho ali, né? Dependendo do lugar onde você está desenvolvendo, então a gente consegue fazer também a inspeção ao mesmo tempo. Então, isso é bem interessante, aí vocês podem ver a eficiência também, né? E fora isso, a tecnologia Esponjet, indo lá pelo pilar da qualidade, além de remover os contaminantes, ela ainda prepara a superfície para receber o revestimento posteriormente. Então, você consegue, né, com um único jato, com uma única tecnologia, proteger o aplicador de todos os problemas ali que ele poderia estar exposto devido à poeira, né, à inalação dessa poeira, ou da força do jato ali, né? Como você protege o meio ambiente, porque você consegue conter essas esponjas de uma forma muito fácil e depois reutilizar várias vezes. E na hora de descartar, ele é um resíduo que não é contaminante, né?
E, em terceiro lugar, gerar o perfil de ancoragem necessário. Não só remover os contaminantes, como gerar o perfil de ancoragem necessário para depois a gente aplicar o revestimento. Então, a gente ganha em produtividade também, né, nesse aspecto. Então, é um ganho triplo, né? Nós estivemos na Chescoved, que é a empresa na qual nós trabalhamos e que é a distribuidora da tecnologia Sponjet aqui no Brasil, principalmente na nossa região aqui, né? Nós participamos de uma reunião de vendas anual, né? Em que nós tivemos a apresentação de diversos outros aplicadores, né? Então, a gente já viu, né, diversas utilizações dessa tecnologia para descontaminação de plantas nucleares. Lá no Reino Unido, eles têm usado para esse fim. A gente vê também o seguinte, uma demanda muito grande, né, mundial, isso, a gente percebeu, principalmente Estados Unidos e Europa, de evitar a utilização de mão de obra humana em ambientes perigosos e em ambientes confinados, né? Então a gente vê que há um esforço, né, da Sponjet em continuar inovando, né, nesse processo para a utilização de robótica, né, de robôs, para a realização desses trabalhos, né, para evitar de colocar, né, pessoas em risco. Então, um dos cases de sucesso que a gente viu foi a utilização de robôs para fazer o jateamento lá na República Tcheca de tubulações de água potável, tá? Que estavam enterradas a 7, 8 metros de profundidade no chão, em que o acesso era muito complicado, né? Porque tinha aquelas bocas de visita a cada não sei quantos quilômetros, acho que 4 quilômetros, se não me engano. Então imagine uma pessoa ficar 4 quilômetros a 8 metros de profundidade no chão para fazer um jateamento ali, né? Então, eles utilizaram robôs, ganharam em produtividade, né? E também na segurança de quem estava trabalhando ali, porque não precisou de mão de obra humana para fazer esse trabalho, né? As esponjas eram recolhidas logo, né? Passa o robozinho fazendo jateamento, logo em seguida passa um aspirador também robótico, faz o recolhimento da esponja, faz a reciclagem e o processo segue, né? Com as pessoas sendo protegidas, né? Você não tem a exposição do trabalhador a esse tipo de ambiente, né? Interno de tubo é algo que né, esse jateamento interno de tubo é algo para o qual essa tecnologia tem sido muito utilizada, né? Inclusive, uma outra vantagem, né, tratando dessa tecnologia, é que é um jateamento abrasivo a seco. Então, ele não gera o chamado flash rust, que é uma das consequências do hidrojato, é justamente isso. Como você precisa molhar a superfície para poder fazer a remoção dos contaminantes, essa umidade que permanece sobre a superfície, ela pode gerar a corrosão adicional, que é esse chamado flash rust. Então, você tem uma janela de tempo para fazer o jateamento e depois aplicar o revestimento que é muito curta. Quando a gente usa a tecnologia Sponjet, como ela é uma tecnologia a seco, então você aumenta essa janela de tempo, né, para fazer para fazer a aplicação do revestimento, tá? Outro ponto, né, que a gente notou nessa reunião, né, a gente viu que existe um tipo de revestimento que foi muito utilizado muitos anos atrás, que é chamado asbestos, que é um revestimento extremamente perigoso, né? Então, é como se fosse, acho que, não sei se a maioria se lembra das telhas, das caixas de tanques de água, né, de amianto, exatamente. Um amianto extremamente contaminante, extremamente perigoso. Então, a remoção desses asbestos, né, estava sendo feita com esponjete também, com a ajuda, não só os operadores, né, ali fazendo, dependendo do tipo, mas também com a utilização de robótica. Vocês estão vendo os vídeos, não é isso? Enquanto a Juliana fala aqui? Eu imagino que sim, né? A gente está passando aqui os vídeos e falando, né? Outro ponto importante que a Eduardo ainda não mencionou, mas que é fundamental aqui, é que
A tecnologia esponjete, ela não gera uma fagulha quente, vamos dizer assim. Ele gera o que a gente chama de cold spark. Então, o impacto do abrasivo ali, como ele é absorvido em boa parte pela esponja, ele gera apenas uma leve emissão de luz visível. Que é essa aqui que vai Né? aparecer. Que vocês vão poder perceber ali, que gera ali como se fosse uma faísca, mas aquilo ali não tem calor suficiente para gerar ignição. Então, a gente consegue utilizar essa tecnologia de maneira segura em ambientes explosivos, né? Em ambientes onde você tem Isso. combustível, Vale né? ressaltar nesse aspecto, não só para complementar o que a Juliana falou, existe uma máquina específica para esse tipo de trabalho, para ambiente ATEX, né? Exato. Que é ambiente explosivo. E a tecnologia esponjete foi testada apenas até o nível 2 ATEX. Então, realmente, né, existe, né, essa capacidade, esse potencial da tecnologia em atuação em ambientes inflamáveis, explosivos, né? Dadas as seguintes, né, restrições aí que eu sinalizei, tá? Mas é possível importar a máquina, tá? Dos Estados Unidos para essa finalidade. Nós temos aqui máquinas em estoque local também, né? Para locação e venda, tá? Mas isso aqui esses são detalhes comerciais, né? Só para mencionar, tá? Bom, essa é a tecnologia. O fluxo da tecnologia, como é que funciona? Ela precisa de um compressor, tá? O compressor mínimo para uma máquina é de 375 pés cúbicos por minuto. Nós aqui recomendamos, e a Sponjet também, 450 PCM, pés cúbicos por minuto. E a pressão que a gente precisa na ponta do bico, que está aqui na mão do jatista, né? 7 kg força por centímetro quadrado, tá? A gente fala isso, né? Porque o compressor ele é o coração do processo. Aqui entra um detalhe, né? Na fábrica, né, o cliente dispõe lá de uma linha de pressão que está contaminada, que está em uso por outras unidades da indústria. Tem umidade. Isso, que tem umidade. Isso tudo. Compromete. Isso pode comprometer, exatamente. Comprometer o processo. E aí, essa esponja, né, ela realmente, né, a umidade é a inimiga dela, né? Ela absorve, né? Então, claro, se você estiver na superfície jateando, né, e estiver úmida, ela vai absorver. Mas aí, quando eu for reutilizar com a máquina recicladora que está aqui embaixo, né, eu posso ter uma maior perda de esponjas. Essa recicladora, ela tem 3 saídas, né? Ela tem peneiras vibratórias internas. Ambas as máquinas são alimentadas por compressor. E aí, aqui em cima saem os sólidos grosseiros. Aqui no meio a esponja é reutilizável. E aqui embaixo a esponja, né, os sólidos finos, tá? E aí, esse processo, eu pego um saco de esponja, né? Ela varia aqui o peso, mas a maioria tem em média 18 quilos. Eu coloco a esponja dentro da unidade alimentadora, no bocal aqui na tampa. Ela é pressurizada, ela fecha. E aí eu inicio a pressurização da máquina e a propulsão do abrasivo no substrato, né? Ela colide no substrato, gera esse efeito aqui que a gente mostrou no slide anterior, né? A esponja colide, se amolda e cai. Enquanto a tecnologia convencional, quando colide, ela fratura e deixa aqui, né, pó no ar, e esse pó em suspensão pode retornar para a superfície e recontaminá-la. Ou então retornar em ricochete para cima do jatista que está fazendo o serviço. Essa daqui é absorvida e cai por gravidade, tá? E aí você faz o recolhimento, como a gente mostrou aqui, com vassoura, com aspirador, né, com pá, rodo. É até bom, assim, né? Para a parte de 5S no final, você deixa o local limpo, né? Porque essa esponja aqui, eu brinco, né? Eu vou mostrar depois até o gráfico, né? É o ouro da tecnologia. Aqui está o maior custo, maior investimento é a esponja. Mas é o que traz o melhor benefício também. Isso. O benefício mais valioso, porque é ela que absorve o impacto, é ela que absorve os contaminantes, é ela que protege o aplicador, é ela que facilita a remoção dos abrasivos no final do processo, né? E é ela que torna o resíduo inerte depois no descarte, né? Isso, é um resíduo classe 2B inerte, né? Mas é isso, você reduz muito o custo de exposição e reduz muito a quantidade de resíduo disposta, porque a gente, ao final do trabalho, a gente guarda as esponjas, né, em sacos para poder reutilizar novamente, né?
aquela que já foi aberta, e a que fica lacrada a gente deixa guardada para trabalhos futuros. Né? Então, assim, esses trabalhos que a gente tem feito agora, como a gente mencionou, né, anteriormente, na área de inspeção, né, é um grande ouro para o cliente, é porque a gente fica ali o tempo todo, né, recolhendo a esponja, ele está ali do nosso lado, né, também, acompanhando, monitorando, vendo tudo direitinho, e ao final a gente entrega essas esponjas para ele. Aqui está a sua esponja, ó, o que ficou do processo e tal, né? Que pode ainda ser Ser utilizado reutilizado. em projetos futuros, tá? Então, como o Juliano fala, a roupa do operador é bem leve, né? É uma roupa de Tyvek, né? Mais Isso. simples. A mangueira tem um peso, obviamente, né? Mas isso aí não tem como fugir atualmente. O jateamento convencional também tem. Isso. E a pressão, justamente por ser maior em muitos desses processos, acho que até aumenta o risco ali pro aplicador, né? O cansaço, tudo, né? E aqui, como a gente consegue colocar mais de um jatista trabalhando, a gente também ganha em produtividade nesse aspecto, né? E a equipe de inspeção está ali inspecionando em paralelo. A gente consegue ganhar tempo nesse processo, né? E aí a gente vê os ganhos, né? A gente, nesse evento que a gente participou, né? A gente teve relatos de jatistas falando sobre a sua experiência, né? De utilizar os tipos diferentes, né? De abrasivo e o que a que eles estavam expostos, né? Aos riscos que eles estavam expostos. Então, muitos jatistas que hoje operam com esponjete já trabalharam com hidrojato, já trabalharam com escória de alumínio, escória de carvão, escória de cobre, e relataram, né, o conforto em utilizar essa tecnologia, né, assim, a maior segurança em utilizar essa tecnologia. Conforto que eu quero dizer é justamente porque você está vendo o que você está fazendo, você sabe que você ali tem uma proteção maior contra a inalação dessa poeira, então os riscos a que você está exposto ali são bem menores, né? Então, isso aqui é um vídeo de um trabalho que a gente executou na Bracel recentemente, então vocês podem observar, né? Pelo vídeo, um vídeo simples feito com celular convencional, você consegue observar a quantidade de poeira, né, que praticamente inexistente ali nesse trabalho que foi desenvolvido em um ambiente confinado, isso daí é dentro da caldeira de recuperação, um ambiente especialmente apertado ali, né, complicado, onde o jatista teve que ficar em cima de andaime, né, tem todo esse complicador também, mas a gente dispõe de máquinas de diferentes tamanhos e diferentes potências, justamente para permitir trabalho em altura, trabalho em ambiente confinado, trabalhos em locais de difícil acesso, né? Então a gente consegue atender uma ampla gama, né? Essa tecnologia ela consegue atender uma ampla gama de situações, inclusive desde a limpeza, uma limpeza mais simples, tá? A gente tem casos de sucesso, que depois, se alguém se interessar, a gente pode compartilhar, de limpeza de aquelas. No Museu do Prado, na Espanha, né? Tem aquela. Como é o nome disso? Que fica ao redor da porta, me ajuda, batente. Batente de porta? O batente de porta, né, de granito, né? Das aberturas, eles precisavam fazer a limpeza desse granito porque estava muito feio, né, bem sujo, e eles precisavam fazer isso sem correr o risco de ter que retirar as obras de arte. Então foi feita a contenção. A gente tem um operador local, um distribuidor local da tecnologia que fez a limpeza, né, desses arcos das portas do Museu do Prado sem risco para as obras de arte, então a gente consegue fazer esse tipo de limpeza. O Palácio de Cristal, que fica lá numa das praças em Madrid, né, que ele é praticamente todo de vidro, é uma armação de metal, e ele é praticamente todo de vidro, ele também, toda essa estrutura de armação de metal, ela foi limpa utilizando essa tecnologia esponjete, né, para remover as camadas e camadas e camadas de tinta anterior que haviam para poder aplicar depois um revestimento adequado, né, no local. Como você conseguiu fazer esse jateamento, né? Não sei se alguém conhece esse Palácio de Cristal lá, mas ele é todo em vidro. Então, assim, você conseguiu fazer o jateamento ali sem quebrar os vidros. Foi algo realmente impressionante, né? Então, a gente consegue fazer desde esse tipo de trabalho de recuperação arquitetônica, limpeza de obras de arte e tudo mais, assim, estátuas, né, que estão aí expostas ao tempo, por exemplo, então, justamente por conta dos tipos de esponja que a gente tem, como a gente consegue remover aí
corrosão em grau D, né, que foi o teste que a gente fez para o Senai CIT, eram amostras de metal corroído em grau D, que é o grau maior, né, de corrosão marinha, que é bem, bem desafiador, né, de fazer essa remoção. E a tecnologia SpongeJet se saiu muito bem, ela consegue atingir os níveis e os padrões os padrões de qualidade, né, especificados lá nas normas ISO, nas normas da MPP, né? E tudo isso preservando a saúde do operador, né? E também o meio ambiente, no sentido da gente poder fazer um recolhimento e evitar a contaminação. Ó, pessoal, aqui, desculpa interromper, viu? Esse vídeo aqui, ele mostra o nosso jatista, né? Debaixo olhar. E aqui a pessoa de inspeção do lado, tá? Porque tá ocorrendo a inspeção em paralelo aqui. Tem o jato e a inspeção em paralelo. Tá acontecendo. Então, só para poder mostrar um pouco da produtividade também, né, do trabalho. Então, aqui, como a gente falou, né, supressão até 99%, né, 0,9 do pó. Isso aqui é um mostruário que a gente tem mostrando justamente o metal branco, né, obtido com diferentes grãos, diferentes tipos de esponja. A gente carrega com a gente, né, e para poder o pessoal tocar, né, o pessoal gosta de tocar e sentir o resultado do jato. Importante mencionar aqui, né, já citado, é possível trabalhar em equipamentos sensíveis, equipamentos elétricos, né, reduz o pó, elimina a água, chorume e os problemas. A gente fez um trabalho muito forte na refinaria Abreu Lima, na Reinest, nos idos de 2011 e 2014, em que foi substituído, né? E aqui, de novo, quando eu falo substituição de uma tecnologia, eu quero deixar muito claro, nós respeitamos aqui todas as tecnologias, né? Cada uma tem seu espaço, cada uma tem sua aplicação, né? A SpongeJet entra como mais né? Uma possibilidade, mais uma ferramenta, né? Para atender as demandas, né? Na Reinest, na refinaria Abreu Lima, estava tendo escassez hídrica, né? E aí, na montagem das tubulações, na época, utilizou-se o tratamento com SpongeJet para remover, né, a corrosão no interno de tubos, na instalação lá de tubos de processo. E foi um trabalho muito forte que a gente fez na época. Inclusive, foi apresentado na Rio Mais 20, né? Na Agência Nacional de Águas também foi apresentado o trabalho, né? As empresas que contrataram na época na tecnologia, como o consórcio Coneste, consórcio Pojuca, né? Enfio, vários tipos de empresas que estavam lá dentro, né? De grande porte, né? Se beneficiaram com essa tecnologia, tá? Então, houve muito, né? Espero que volte aí o trabalho lá, né, para poder a gente estar retornando também com essa possibilidade junto à refinaria Abreu Lima e outras mais. Aqui a gente tem projeção de custo, tá, pessoal? E aí, o que eu estava falando, né? Veja que o custo do abrasivo SpongeJet, ele é o principal peso em relação aos demais custos, tá? Quando eu comparo com o abrasivo convencional. Só que eu tenho as externalidades, né? Os custos ocultos. Então, perda de produção, tempo, né? Tempo por parada de produção, tempo por afastamento de funcionário, né? Ônus, né? Previdenciário, trabalhista, né? Enfim, eu tenho aí, né, diversos tipos de eixos que não estão ali, né, explícitos quando eu olho apenas um custo, né, cru. Outra questão também, né, a esponja é reutilizável. Então, se eu olhar apenas R$ 1 por quilo, quando não olho R$ 1 por metro quadrado, por exemplo, entende? Isso tudo pode trazer uma análise que não reflete necessariamente a realidade, tá? Custo de exposição, custo de logística, tá? O ganho da sobrevida do equipamento, né? Porque eu vou precisar, né? Eu vou aumentar a minha sobrevida do equipamento. Então, tudo isso aqui está, né? Colocado aqui nessa projeção de custo, né? E a balança, né? Pode vir a pesar quando comparado com outros abrasivos. Você quer falar uma coisa? Sim. Não, pode passar. Então, como a Juliana falou aqui, né? Então, assim, nesse aspecto, né? O que a gente percebeu, principalmente nesse último evento, né, em que nós tivemos, a gente viu, assim, a demonstração, né, de várias pessoas que aplicaram, né, de vários clientes satisfeitos justamente por estarem
ali podendo utilizar uma tecnologia que gerasse muito menos impactos, né? Às vezes a gente olhando, como o Eduardo falou, é uma tecnologia inovadora, lógico, ela tem um valor agregado mais alto, porque você está investindo em um processo mais tecnológico. Porém, quando você vai olhar o custo final, muitas vezes, a tecnologia ainda sai ganhando, né? Porque a gente tem justamente esses custos ocultos que muitas vezes não ficam claros. Então, quando a gente chega com uma proposta lá pro cliente de algum processo que a gente vai utilizar, o pessoal fala assim, mas o custo inicial, assim, né, o valor parece muito grande, mas você tem um ganho de tempo, que o tempo é um ativo valiosíssimo, um ganho na saúde e segurança do aplicador. A gente conseguiu esse trabalho que a gente fez, só para vocês terem uma noção em relação a tempo, tá? Esse trabalho que a gente fez na Bracel, na parada geral, tá? Foram 4 turnos de 12 horas, mas foram de hora efetiva de jato, foram 19 horas, não é isso? A gente conseguiu limpar aproximadamente 2.000 cordões de solda e facilitar a inspeção pelo pessoal da equipe, né, da GCEL, que é a empresa que faz a inspeção ali. Eles queriam justamente analisar a existência de alguma fratura, algum ponto que precisasse ser reparado, né, dentro da caldeira de recuperação. E para eles, para a Bracel, parar essa caldeira a cada minuto parado é um desperdício, vamos dizer assim, de dinheiro muito grande, né? Então, para eles, o tempo foi fundamental, né? Nós tivemos uma equipe que entrou para trabalhar, e apesar dos desafios, porque sim, a gente estava trabalhando dentro de um ambiente confinado, a caldeira é fechada, a gente estava fazendo trabalho em altura, que já tem um risco associado em si, né, pelo trabalho em altura, mas a gente conseguiu realizar esse trabalho. Você vê o ambiente apertado, né, entre as paredes das duas das tubulações ali, né? A gente conseguiu realizar o trabalho em pouco tempo. E o consumo de esponja foi muito menor do que o projetado inicialmente, né? Então, o custo final foi muito menor, né? E a gente, por ter conseguido atingir um padrão de qualidade de limpeza ali, foi SA3 em todos os pontos, né? Eles pediram que fosse justamente por conta da necessidade da inspeção. Que vai ao mesmo tempo, né? Eles vão parar já uma lista. Exatamente. Ali estava acontecendo em paralelo. A gente conseguiu reduzir o custo do processo como um todo, tá? Então, isso é uma tecnologia que vem para somar, né? Para a gente trazer esses benefícios. E, assim, é uma tecnologia que continua inovando, né? Justamente com o desenvolvimento de uma série de equipamentos robóticos para poder melhorar mais ainda, né? E proteger mais ainda as pessoas, no sentido de permitir a utilização em locais de difícil acesso e em locais perigosos, né? A gente realmente, pude ver uma tendência né, em outros países, né, internacionalmente, em evitar a todo custo a utilização de mão de obra humana nesse tipo de ambiente, onde você gera o risco muito grande, inclusive porque nos Estados Unidos e na Europa, a gente notou que havia uma dificuldade muito grande em encontrar jatistas dispostos a fazer esse tipo de serviço, tá? De realmente se submeter a entrar num ambiente confinado, num ambiente perigoso, muitas vezes, porque o grande risco, às vezes, não é a aplicação da tecnologia esponjete, por exemplo, mas é porque você está entrando dentro de um tanque que estava ali contendo um produto químico super perigoso, né? Então, você submeter uma pessoa, né, a ter que entrar num lugar desse realmente é complicado. Então, a gente vê um esforço muito grande, né, das pessoas, principalmente, assim, a gente pode falar da SpongeJet porque é a empresa que a gente, né, que desenvolveu essa tecnologia, de ter essa preocupação, né, de buscar soluções para tornar o trabalho mais seguro, mais produtivo, né? E com um resultado final para o cliente melhor, porque como a gente consegue, como a gente falou, né? Com um jato único a gente consegue fazer tanto a limpeza quanto a preparação da superfície. Depois a aderência, né, do revestimento, ela é melhor, o que significa uma sobrevida muito maior do equipamento depois, né? Então, a gente consegue ter esse ganho ao longo do tempo, né? Que é realmente notório, né?
Aqui, pessoal, só para poder mostrar um pouco das máquinas, tá? Eu sei que o objetivo aqui não é esse, mas só para, né, vocês entenderem que há diferentes tipos de porte de máquinas, né, de acordo com a aplicação necessária. Então, se eu precisar acessar ambientes mais, né, de menor acesso, né, ou então altura, que tem mais dificuldade, eu consigo ter diferentes tipos de equipamentos, né, para essa finalidade, tá? Que mais os benefícios que a gente já falou realmente, né? Interrupção, eliminação de retrabalho, né? Aumentar a confiabilidade, reduzir custo de transporte, exposição e eliminar riscos. É, bom, a partir daqui, né, a gente também, né, alguns estudos de caso, não com o objetivo de aqui trazer eles de maneira exaustiva, né? Tem respeito também ao tempo aqui da gente, tá? Mas para que vocês tenham ciência do arcabouço de trabalhos, fazer, né? E isso, o que é possível fazer e o arcabouço de trabalhos que existem. Lá no início da apresentação eu coloquei, né? O site da Sponjet aqui para quem quiser anotar. Deixa eu só ver se está aqui colocado. Tá logo no início mesmo aqui. Aqui. www.sponjet.com. Nesse site, pessoal, tem todo o material, né? Essas apresentações a Sponjet disponibiliza lá na biblioteca, né? Prospectos, né? Estão lá, tá? Então, www.sponjet.com. Também deixa aqui o nosso site, né? Da Chescoved, tá? chescoved.com.br. Também está aqui, tá? Então, vou agora aqui só passar mesmo os casos de maneira bem breve, mas, de novo, cada prestação dessa aqui está lá no site, né? E de forma detalhada, tá? Então, aqui nós temos aplicação no estaleiro Brasfels, em exterior de tanque, né? Super duplex está aqui colocado, né? Na plataforma P50 da Petrobras, plataforma FPSO P37 aqui também, né? A parte de remoção de investimento metalizado em torre. Aqui, preparação de parte de plataforma, né? Estaleiro, SRD em Angra. Você consegue ver aqui a contenção atrás, ó. Quando você vai fazer um jato, né? Você pode colocar uma contenção em torno. Essa contenção não precisa ser nada complexo, né? Que a gente chama aqui de cabine de jato, né? A cabine de jato da Sponjet, a gente faz hoje, né? Com tela mosquiteiro ou lona plástica. A gente gosta da tela mosquiteiro porque existe uma pressão de jato, certo? Então, quando eu faço a pressão de jato, esse ar propelido, ele passa pelos furos da tela mosquiteiro e a esponja fica. Eu não tenho um efeito rebote do ar. O ar não vai bater e voltar, né? Ele vai seguir. O retorno vai ser mínimo, né? Então a gente gosta muito de tela mosquiteiro, né? Ou, se você já trabalha num ambiente confinado, que você coloque embaixo, né? Você pode botar uma lona para poder a esponja cair por gravidade e você conseguir recolher, né? Lonas plásticas, tá? Bem simples, né? Nada robusto, nada caro, né? A gente faz com madeirite, às vezes, né? O tela mosquiteiro. Tem até na nossa sede lá em Camaçari, tem uma montada lá. Madeirite com tela mosquiteiro. E aí dentro a gente botou um painel para poder jatear quando precisa algum objeto mais pontual, um equipamento menor, né? A gente consegue fazer lá. Já também tem alto mar, como a Juliana comentou aqui também. Vocês podem ver aqui, eu tenho aqui um enclausuramento, né? Feito para evitar que a esponja caia, né? Fora do ambiente de trabalho e você possa recolher, né? A gente recentemente também estava agora, né, com a tecnologia Sponjet lá na Inson, no FPSO Maria Quitéria. Né, em abril, iniciou o trabalho lá de ateamento. A gente colocou lonas também, né? Plásticas lá, né? Para execução do serviço, né? Um parceiro comercial nosso lá. Porque é isso, nós aqui alugamos máquinas, né? Vendemos, né? Não só, também executamos o serviço, mas normalmente, né, os nossos clientes, eles procuram a gente para tecnologia e a gente, né, transfere para poder eles fazerem o serviço. Mas nós também fazemos, obviamente, né? Então aqui estrutura também de andame, né? Essa aqui é uma norma Petrobras que fala um pouco da aplicação da tecnologia dentro, né, do ambiente, né, marítimo, né? Aqui limpeza de perna de plataforma, né? Então remoção biológica também, de cracas, o antes e depois. Tá? Pista de pouso e heliporto da Petrobras, aqui também. Eles fizeram a contenção no entorno. Vocês vão ver aqui a esponja sendo acumulada no jato. Então tá jateando aqui os dois jatistas, né? Trabalham em paralelo, tá vendo? Duas pessoas. E a esponja caindo no chão, ó. Depois do recolhimento. Antes e depois também aqui.
Plataforma Fluminense da Shell, que também tem algumas imagens do antes e depois do trabalho, tá? As marcações. Esse aqui foi aquele vídeo que a gente passou do jatista fazendo trabalho interno de tanque, Alcatrão de Ulha, né? A gente mostrou ali ele fazendo jateamento, né? Tá? Também convés, navio estaleirinha 1, né? Parte de navio. Esse aqui é um artigo da Petrobras, que a Petrobras fala, né, sobre a aplicação da tecnologia. Tem aqui depoimentos, inclusive, né? O pessoal falando que houve, né, a garantia de confiabilidade na aplicação do revestimento. Muitas empresas que aplicam revestimentos procuram a Esponjet como uma forma complementar, justamente porque ela entra no pilar anterior, né? Da preparação de superfícies, né? Aqui eles utilizaram em média 4 vezes, no caso deles, né? Aí eles falam aqui, né, mencionam que eles utilizavam granalha anteriormente, né? E de novo, né? Cada tecnologia tem seu espaço, seu benefício, né? A granalha, por exemplo, ela é, né, feita de material sucata, né? Então, assim, ela tem também seu, né, o seu primor, né? Por assim dizer. Então, de novo, né, a gente reforça que cada tecnologia tem seus pontos positivos, né? E aqui também a opinião, né, do pessoal da equipe da Petrobras em relação à intervenção, né, que disseram que foi decisivo na utilização. Plataformas de mexilhão também foram feitos aqui, né, algumas aplicações de tecnologia em paralelo e aqui alguns resultados obtidos também do jato em si. Isso mostrar que a exploração do trabalho, aqui é o resultado final obtido, né? Medição ali, né? Isso, medição. O perfil de rugosidade. Isso. Aqui o trabalho feito justamente na caldeira, né, de recuperação da Bracel, a 50 metros de altura, né? E aqui a gente tem o resultado obtido, né? Metal branco. Aqui também o trabalho, né, em ambiente confinado, né? E o jato aqui realizado. Nos espaçadores, né? São os cordões de solda. E aqui a gente traz outras tecnologias também, não é o foco aqui no momento, mas, né, comentando só em relação à soldagem robotizada, né? A gente também trabalha na WSI e também com revestimentos, né? Justamente que complementa, né, a parte de jateamento invasivo com revestimentos também. E aqui tem alguns casos voltados para aplicações de revestimentos, né? Por exemplo, reconstrução de bombas, né? É possível estar utilizando esse Esponjet para preparar anteriormente, depois aplicar revestimentos, né? Construção de voluta, carcaça, bomba, né? E aplicação também de estruturas metálicas, né? E concreto, tá? Aqui é só mesmo passando. E deixando o nosso contato também as ordens aqui, tá? Agradecemos pela atenção e estamos à disposição agora para eventuais dúvidas, né? E o que a gente não puder agora responder, né? A gente depois pode precisar ajuda a Esponjet, né? A gente tem esse canal aberto com a Esponjet. Sempre que o cliente nosso traz elementos de dúvida, questionamentos, a gente transfere para eles, eles trazem de volta para a gente. Quer falar uma coisa? É isso, eles têm assim, um setor de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento muito robusto, né? Eles desenvolvem aplicações para diversos segmentos da indústria, inclusive uma das aplicações que a gente viu foi o desenvolvimento de cabines de jato para jateamento de peças extremamente sensíveis. Foi assim, muito assim, os clientes finais, né, eram altamente sigilosos, mas a gente pôde ver que era segmento aeronáutico, né? E assim, né, o que nos foi permitido saber, né, era que segmento aeronáutico, segmento também de segurança, né, exército, né? E lá vai ali para o jateamento de peças ultrassensíveis ali, né? Então, a gente vê que existe um investimento muito grande, né, em continuar inovando nessa tecnologia, em continuar desenvolvendo novas metodologias para a utilização, né, dessa tecnologia e com foco principal ali sempre, né, nesses 3 pilares que a gente comentou: saúde e segurança do aplicador, uma tecnologia ambientalmente correta e desculpa, ganho na qualidade, né, do final do processo. É isso aí, muito obrigada. Bem, obrigada, Eduardo, Juliana. Achei muito interessante. Eu tenho até 2 perguntas para fazer, mas eu estou vendo aqui que o Lenilton, ele já levantou a mão, imagino que ele tem alguma coisa para perguntar. Eu vou liberar seu microfone, Lenilton, você pergunta, por favor. Um momento, por favor. Já está liberado, é só você tirar do mudo e fazer a pergunta, Lenilton. Certo, perfeito. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, ótima apresentação, Eduardo e Juliana.
Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu vou fazendo aos poucos, tá? Quando vocês falaram de o perfil SA3, aqui a gente está também pensando em fazer um tratamento de superfície para pintura. Só que queremos utilizar o hidrojateamento abrasivo. Qual a diferença básica, né, além de um utilizar água e outro ser seco, e qual o benefício de utilizar esse método que vocês estão apresentando? Oh, só contextualizando, né? A nossa unidade aqui é bem compacta, então não optamos por utilizar aquele jateamento abrasivo seco, realmente por conta da poeira que vai gerar aqui, pode contaminar equipamentos e também as pessoas. Essa tecnologia a gente não tinha conhecimento, então optamos pelo hidrojateamento. Se puderem explicar. Só você. Uma das vantagens, Lenilton, além dessa essa preocupação aí que você demonstrou, né? Por exemplo, com a possível contaminação, não só das pessoas, mas como de outros equipamentos no entorno, essa tecnologia ela tem a capacidade, né, de diminuir esse risco, né? Porque, como a gente explicou aqui, a esponja faz a contenção da poeira e das partículas emitidas, então a gente tem essa vantagem, tá? A gente consegue fazer trabalhos em locais compactos, né? Justamente por conta disso, né? E um outro detalhe que acho que o Eduardo depois pode explanar até melhor, mais tecnicamente ali os detalhes, mas é o seguinte: o hidrojateamento, até onde eu tenho conhecimento, ele não gera o perfil de ancoragem, tá? Mas esse gato ele combina com a Brasil. Ele falou que é o hidrojato combinado com a Brasil. Combinado com a Brasil. Então, a tecnologia da Esponjet tem a vantagem de, além de economizar água, não gerar o risco do flash rust, que é aquela oxidação superficial que é gerada após o jateamento úmido, tá? Ela permite que você tenha mais tempo para executar o revestimento sem o risco de uma oxidação superficial, tá bom? É claro que pode ser vantajoso, né, utilizar o hidrojato, se você tiver disponibilidade hídrica, né, tiver realmente com o seu abrasivo, né, à disposição. E a gente sabe que tem empresas que já têm a estrutura montada para isso, né, inclusive estrutura de tratamento, né, do próprio fluido ali que você já tem, depois você consegue canalizar de novo e retratar, né. Então, existem, né, clientes que já têm essa estrutura montada. Para esse tipo de cliente, realmente pode ser interessante ter o hidrojato. Mas, de novo, né, o hidrojato ele tem como um ponto negativo, né, a questão da alta pressão utilizada. Né? Essa alta pressão, você tem que ter realmente muita clareza, né, muito cuidado. Uma equipe muito bem qualificada. Isso, e muita responsabilidade, porque qualquer tipo de deslize, né, de desvio, pode trazer ali, nem correr consigo um acidente grave, né? Um membro decepado, né? Um corte muito mais grave, é uma alta pressão, né? É elevadíssima, né? Então tem que ter sempre isso em mente, né? Agora, claro, né? Por ser uma alta pressão, uma elevadíssima pressão, você vai conseguir ali, às vezes, desbastar, né? Fazer um corte, né? De superfícies que outras tecnologias talvez não consigam alcançar, né? Porque a pressão é muito alta mesmo, né? Do hidrojato. O flash rush, né? A Juliana já comentou também, né? Essa questão da oxidação superficial. E assim, eu falo também do ponto de vista financeiro, né? Eu acho que toda empresa, né? Ela vai estudar as diferentes possibilidades, ver aquilo que entra no seu orçamento, né? Porque, claro que a gente está falando aqui de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente. Mas veja, há requisitos, né? E requisitos. Eu tenho empresas com altos requisitos de compliance, né? Elevadíssimos, né? Cada vez mais está, né, acontecendo, né? E estão trazendo isso também para as micro e pequenas empresas. Então, de acordo com esses requisitos que eu tenho que atender, essa responsabilidade perante os meus clientes, né? Eu posso vir a tender a tomar uma decisão, né? Que vá além da questão do número absoluto naquele momento, né? Então, mas assim, é muito importante fazer esse estudo, né? Comparativo, né? Tempo. Poxa, né? Eu tenho mais tempo, eu tenho menos tempo, né? Tudo isso vai jogar, né? Contra ou a favor de uma decisão, né? O importante, né? Como você está fazendo aqui, né? Tá aqui presente, né? Poder estudar, buscar outras tecnologias, estar atento ao mercado, né? Ver o que tem de tecnologia no mercado, para poder justamente trazer aquilo que é melhor, né? Para aquela situação. Né? Aquele processo que você... Porque pode ser para um processo bom e para outro pode ser outra tecnologia, né? Tá? Ficou claro? Tá. Ficou sim. Eu só tenho mais algumas dúvidas. Você
pontuou bastante aí o investimento necessário para utilizar essa tecnologia. Você tem uma ideia de valor? Não pode ser um valor real, mas pode ser uma porcentagem da diferença entre essa sua metodologia, essa sua tecnologia e o que já existe no mercado, como o jateamento seco ou o hidrojateamento abrasivo. Teria uma ideia de qual seria essa diferença? E outra, qual a eficiência comparando com o jateamento abrasivo seco, com o com o hidrojateamento abrasivo úmido e o método da empresa de vocês? Fui claro na pergunta? Certo. Sim, sim, sim. Eu tenho assim, eu tenho esses números, né? Já fomos questionados por clientes em relação a isso, né? Posso estar compartilhando depois, assim, né? Comercialmente falando, né? Aqui no seu pedido que a gente fizesse mais um foco, né, técnico e na tecnologia, mas a gente pode fazer uma discussão nesse sentido, né? Nós temos estudos comparando, né? E especificamente nesse caso o hidrojato que você está citando, né? Nós temos, né? E nós temos também estudos que até a gente publicou na internet também, estudos acadêmicos, né? Que foram publicados em eventos como Intercor, em que nós lá trazemos elementos técnicos de autores em relação a números de produtividade para cada tecnologia, tá? Então, se desejar também, né, Newton, a gente pode estar, né, depois conversando com a Alessandra, né, e ela pode compartilhar esse trabalho, mas assim, eu posso até olhar aqui enquanto a gente conversa aqui, eu posso olhar o título do trabalho e colocar o link aqui no chat, né? Para você poder tá baixando também, tá? E o meu contato, né? O meu é Juliano, se quiser essa parte comercial, a gente conversa depois sobre a parte de financeira, né? Mais investimento financeiro, mas a técnica eu posso colocar aqui já, viu? Perfeito. Eu e o Douglas também está nessa reunião, nós estamos trabalhando nessa atividade aqui na nossa unidade. Eu vou passar um e-mail para vocês para tentar agendar essa conversa. Perfeito, perfeito. As dúvidas aqui, então eu vou deixar para essa nossa futura conversa aí. Perfeito, deixa aqui. Eu vi aqui que o Lenilton, ele falou que o Douglas também parece que eles trabalham juntos. O Douglas até fez uma pergunta que eu acho até que, pelo que eu entendi na apresentação, esses artigos científicos que vocês falaram, que falam sobre a tecnologia, etc., eles ficam disponíveis no site, não é isso? Eles estão Eu até disponíveis no criei site? A gente tem lá no site da Sponjet, a gente tem as apresentações da Sponjet, né? Esses Ok. trabalhos que a gente apresentou, né? Eu tenho que precisar aqui o link do Intercom, não sei se ainda vai estar, porque a gente apresentou já há algum tempo, mas eu tenho o artigo, aí eu vou buscar aqui o link para poder trazer aqui. Isso. Tá? Pronto. De qualquer forma, se por acaso, como eu havia dito no início, para as pessoas que já participam ativamente do Planning Skills, nós agora temos uma playlist, né? Nós colocamos todos os programas no YouTube, no nosso canal, e também começamos a subir os programas no site. Então, as edições, melhor dizendo, no site. Então, todos aqueles que estão participando aqui no momento e que queiram tirar uma dúvida, eu não anotei o e-mail daquele palestrante, volta na apresentação que tem todos esses dados e podem entrar em contato diretamente com vocês para tirar novas dúvidas. Agora sim, como eu sou do marketing, eu sou da comunicação, me surgiu uma dúvida que eu vou fazer. E caso não tenham outras dúvidas, a gente finaliza. Antes, na verdade, de finalizar, eu queria também fazer um aviso. Tem algumas pessoas que já estão saindo. É importante que todos, né, que estão aqui presentes preencham a nossa pesquisa de satisfação, né? Colocamos até no chat aqui o link para que, enfim, coloque o que achou, sugiram novos temas, porque isso é importante para a gente, para que a gente possa fazer novas edições, tá? E também para que a gente possa emitir certificados. Mas a minha pergunta, né, pelo que eu entendi aqui na apresentação, essa tecnologia, ela é nova, mas ela não foi criada ontem. Ela já tem, eu presumi pelos artigos que foram apresentados, 10 anos ou até mais, né? Então, sendo uma coisa que já existe, né, há um certo tempo de mercado, qual é o motivo para tantas pessoas que trabalham com isso desconhecerem essa tecnologia? Porque para mim, que sou leiga na área, eu achei sensacional. É segura, não impacta, pelo menos tanto, né, a questão dos riscos ambientais.
é muito mais rápida, é eficiente. Eu acredito que tenha um custo, né, um pouco mais elevado, mas vocês também disseram que fazendo uma análise daqueles custos extras, etc., acaba que ficando muito parecido, isso eu estou presumindo, mas não é conhecido. Então, tem pessoas que estão contratando outras coisas, né, porque não conhecem essa tecnologia. Qual seria o motivo? É uma questão pura, simplesmente de comunicação que ainda está sendo desenvolvida, ou existem outros fatores, impedimentos legais, não sei, alguma coisa assim? Bom, eu tenho uma opinião em relação a isso, né? Pode compartilhar. A minha opinião é o seguinte, né? Hoje, ainda, né? Compras, né? Equipe de compras, né? Ela olha muito o valor, o real por quilo, né? Eu estou aqui falando real por quilo em relação ao abrasivo, né? Quando você tem que analisar um trabalho como esse, né? Minimamente aí seria real por metro quadrado. Isso sem considerar um tempo, né? Não o que eu consumo, né? Mas o quanto eu consigo fazer com aquilo que eu consumo. Então, assim, a esponja, né? Esponjete, o grande peso dela do preço, né? É a esponja, né? É a esponja. Só que quando a gente vende um saco de esponja, é porque eu não quero entrar em termos comerciais aqui. Mas se não, é porque eu fui orientado em relação à técnica, né? Mas só para poder falar um pouco, né? Vamos dizer aqui que custa um exemplo aqui, né? Não, Vou botar um mas valor por para alto, tá? ilustrar, você pode Posso? para ilustração, pode Pode. tranquilamente. Perfeito. Então, maravilha. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou falar aqui bem transparente, né? Esponjete, né? Vamos dizer que o custo aí, né, de um saco padrão gira em torno de R$ 2.200 o quilo, certo? Desculpe, o saco 18 quilos. 18 quilos. Daí, divide por 18, né, quilos, dá cento e poucos, né, reais o quilo, valor absoluto, tá? Aí tem a Beleza? utilização. Fechado? Um saco de esponja, 2.200, 18 quilos, né? Sai aí em torno de R$ 100. 100 reais o quilo. R$ 100 o quilo. Grava esse número, né? Quando eu vou para granalha de aço, por exemplo, eu falo de R$ 5 o quilo. Quando eu vou para a escória de cobre, R$ 1,50 o quilo. Valores absolutos Do abrasivo. do abrasivo. O saco, né? Entende? Muita gente não. A verdade, né? O que o Eduardo fala é que muitas pessoas, quando chegam nesse ponto aí, não querem nem ouvir Isso. o resto dos benefícios da tecnologia, porque parou aí, a disparidade é muito grande. Você entende? 100, 5 e 1,50. Mas é quando eu falo de reutilização no processo da esponja. Esse número eu coloco como uma observação ali, não está ali dentro do valor, entende? Do cálculo que você faz. Mas compras normalmente não vai olhar isso, né? Compras vai. Então, a importância do diálogo com a técnica. Aqui a equipe técnica tem que estar ciente do benefício, tem que estar ciente que a esponja é reutilizável, tem que colocar isso como conduta no serviço, né? Se você não chegar lá e orientar a equipe, olha pessoal, terminou de usar a esponja, coleta e reutiliza. Coleta e reutiliza. De maneira geral, isso. Você tem que colocar um ajudante ali para poder ficar junto, coletando a esponja. O jatista, ele não quer parar de jatear. Ele tem uma meta colocada ali, um tempo, né, curto normalmente, ele vai jatear. Jatear, jatear, jatear. Ele não vai parar para ficar pensando em coleta de esponja. Então, toda a equipe de trabalho tem que estar comprometida, né, com o recolhimento da esponja e sua reutilização. Eu, quando estou lá no serviço, né, com o nosso time, né, eu fico toda hora batendo. Pessoal, esponja é ouro. Recolher, 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 né? A gente recolhe esponja, leva, né, nos baldes, né, coloca na máquina, né? Então, assim, se você não tem ciência desse consumo de esponja, essa possibilidade de reutilização, e usar uma vez só e jogar fora, o custo fica inviável. Você está pegando, né, o ouro, né? Que eu brinco do ouro, né? E jogando fora, né? Então, o que acontece é isso, né? As equipes técnicas têm que estar conscientes da tecnologia que existe, primeiro ponto, né? Elas têm que saber que existe, mas ao mesmo tempo também, né, quando chega em compras, né, toda essa externalidade que a gente mostrou lá no gráfico, né, de benefícios de saúde e segurança, de meio ambiente, né? Então, nossos clientes, de maneira geral, são clientes com maior nível de requisito. Eles exigem mais, né? Eles são mais exigentes em relação à qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, né? E com isso, né, todos esses custos acabam sendo, né? E acho que também para fechar, né, o que a Alessandra falou, que eu entendi, por ser mais de marketing, vamos lá, eu sou de humanas também, então vamos a esse ponto. Eu acho que existe uma questão de cultura, tá? Tem muitos lugares em que a gente
vai tentar apresentar a tecnologia, as pessoas simplesmente não querem ouvir, porque quando ouvem falar que o custo é maior, ninguém quer, o pessoal já sai correndo, né? Às vezes até da equipe técnica tem pouca disponibilidade de tempo, e às vezes acha que, como o custo parece ser muito fora, o pessoal não quer nem ouvir. E assim, a Sponjet Internacional também, de uns anos para cá, vem desenvolvendo, vem investindo muito fortemente em marketing digital para poder divulgar. Até relativamente pouco tempo, eles não tinham LinkedIn, por exemplo, né? Eles divulgavam, tinha muito material de divulgação ali no YouTube, mas ainda era muito incipiente. Então, eu vejo que, sei lá, de uns 3, 4 anos para trás. Veja, é uma tecnologia antiga, tá? Assim, em termos, tem mais de 10 anos de mercado, com certeza. Tem o quê? 20? Tem bastante tempo. Tem mais de 20 anos de mercado essa tecnologia, mas assim, o investimento da própria fabricante em marketing digital, ele começou muito recentemente, tá? Então, a divulgação ela ainda era muito boca a boca, e isso era muito ineficiente por questão dessa barreira cultural mesmo, as pessoas não... a gente enfrenta muito essa dificuldade. Muitas vezes a equipe de compras ela não tem formação técnica. Então, para eles, esses detalhes técnicos muitas vezes não interessa muito, né, ouvir. Então, a Expojet Internacional, de uns tempos para cá, realmente está investindo em marketing digital e a gente também tem tentado fazer esse esforço colaborativo para poder mostrar essa tecnologia a muita gente, né? Porque os benefícios são realmente grandes, mas é isso. O custo final do processo, como o Eduardo falou, a gente precisa de uma equipe bem preparada para você poder aproveitar todas as vantagens do processo. Porque realmente, se você fizer o jateamento ali, descartar o abrasivo antes da hora, você está jogando dinheiro fora. Acho que. Eu acho que foi respondido. Bem, não, eu não vi mais ninguém aqui se manifestando para fazer perguntas. Nós também nos estendemos um pouco mais, né? Então, antes de agradecer novamente a vocês, eu vou só fazer os avisos normais aqui, né, do evento. Novamente, eu reforço aos participantes de hoje que respondam, tá, o questionário de satisfação, NPS satisfação, que está aqui no chat. Se por acaso alguém não tem acesso ao chat, agora já está aqui na tela o QR Code, tá? Então, por favor, eu percebo que às vezes a gente tem um número até significativo de participantes e quando eu vou ver lá as respostas não é assim, não é equivalente, né? Eu sempre tenho menos respostas do que participantes. E isso é muito importante até para que eu possa fazer novos eventos com os temas que vocês efetivamente querem. Acredite, eu leio todos, tá? Eu vejo todas as respostas, eu realmente sei. Até tenho pessoas aqui que eu digo que eu já conheço exatamente por ler essas respostas que vocês nos dão, tá? Gostaria de agradecer novamente a participação de vocês e dizer que a gente já está montando uma próxima edição, que ainda não tem data confirmada, mas muito provavelmente ainda será no mês de julho. E para finalizar, gostaria de agradecer a disponibilidade, a compreensão, principalmente, de Juliana e de Eduardo, porque nós alteramos as datas algumas vezes, né? O mês de junho, inicialmente, seria um mês de realização, mas por conta de São João, feriados e etc., nós tivemos que fazer algumas mudanças, né? E vocês foram bastante compreensivos em relação a isso. Quero agradecer demais, achei muito interessante essa tecnologia, obviamente não conhecia, e por isso fiquei, né, um pouco chocada pelo fato de muitas pessoas, né, o próprio Lenilton, o Lenilton está com a mão aqui, ele vai querer perguntar alguma coisa. O próprio Lenilton, que contratou recentemente, né, um serviço e disse que não conhecia, então presumo que pessoas da área não conhecem, né, então que pena, sinal de que realmente é necessário um esforço, né, em comunicação, marketing, etc., para que mais pessoas tenham acesso. E sinto falta de pessoas de humanas nessa área, porque assim, nós de humanas, nós não estamos atentos apenas aos números. Então, a gente analisa essas outras questões, né, esses ganhos para além dos números, e que no final das contas representam números, representam economia, representam vidas, representam preocupação com segurança, etc. Então, agradeço a participação de vocês, mas eu vou dar a palavra por último aqui ao Lenilton e em seguida nós finalizamos, tá bom? Muito obrigada. Só para aproveitar, a gente compartilhou o link, tá, do artigo, né? E aí, quem quiser, depois eu até deixei o nosso e-mail também aí, né?
porque eu sei que o tempo que já esgotou, mas depois se quiser conversar sobre esse artigo também, ou sobre dúvidas da tecnologia, né? A gente pode marcar um segundo momento isso. Se quiser agendar, nós estamos disponíveis para reuniões, visitas técnicas. A gente pode fazer uma análise. Às vezes a pessoa tem um processo que gostaria de saber se nesse processo essa tecnologia cabe ou não. A gente pode marcar para analisar mais detidamente, de forma mais individualizada, tá? As necessidades. Perfeito. Obrigado, Alessandra. É só mais uma dúvida, pessoal. Não ficou muito claro para mim. Vocês só alugam os equipamentos ou também prestam esse serviço de tratamento? Nós fazemos as duas coisas, né, Nilson? A gente pode executar o serviço, como a gente pode alugar o equipamento, vender a esponja e treinar e capacitar a sua equipe, né? Se você já tiver uma equipe de jateamento interna da empresa, a gente pode fazer a capacitação dessa equipe para poder operar os equipamentos e utilizar a tecnologia, tá bom? Certo. Perfeito. Eu vou mandar e-mail para vocês para agendar uma conversa. Tá, Joel. Obrigado. Obrigada. Então é isso, muito obrigada a presença de todos e muito obrigada a vocês, Eduardo e Juliana, foi ótimo. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.